Começa agora o segundo bloco do programa sobre mini contratos. Tem aqui comigo o analista técnico da Clear Corretora, André Moraes. No segundo bloco a gente separou para comentar as perguntas que o pessoal mandou para a gente, né? Vou iniciar aqui com a questão sobre se mini contratos é uma opção para quem tem recursos abaixo de 5 mil. Na verdade, eu entendo o mini contrato como o primeiro passo de muita gente que está querendo ser trader, né? Por quê? Porque, olha só, eu comecei no mercado há 12 anos com operações day trade. Naquela época, nas corretoras, você não tinha o que a gente tem hoje nas ações, que é a tal da alavancagem, né? Hoje, com R$1.000 em conta, você consegue operar 1.000 Petrobras, ou 1.500 Petrobras, que vale, sei lá, R$25 mil. Então você consegue uma alavancagem muito boa, né? Naquela época, para você fazer uma operação day trade, por exemplo, com 2.500 ações da Petrobras, que está por volta de R$10, você precisava ter R$25 mil em conta. A alavancagem, você conseguia com menos dinheiro fazer essas operações, mas ainda assim tinha um risco muito grande, porque uma forte variação acabava te tirando uma boa parcela do capital. Ou seja, era difícil para quem estava chegando no mercado pegar um capital muito grande e correr muito risco com ele. Então, por que eu acho que os mini contratos são muito interessantes para quem está começando? Porque você, quando vai comprar um mini contrato, diferente com o mercado de ações, você não paga pelo contrato inteiro, e sim pela sua variação. Então você precisa de um capital muito pequeno para operar, por exemplo, um mini contrato, né? Então o mini contrato ele tem o valor de aproximadamente 11, 12 mil reais, depende do valor do contrato. Mas você só precisa de R$90 na conta para poder operar. Então, para quem tem um capital pequeno e, claro, está chegando no mercado, portanto, deseja aprender, né? Porque tem gente que chega no mercado desejando ganhar. Isso aí é difícil, aí geralmente esse cara é o que mais perde. Mas para quem está desejando aprender, o mini contrato é uma grande sacada, principalmente do índice, porque você, com R$90 em conta, consegue aprender. André, mas e se eu errar uma operação, o preço correr, eu não conseguir estopar? Beleza, você vai perder R$90 por contrato. Se você depositou 100, você vai perder R$90 desses R$100. Se você depositou 500, porque você queria aprender com um pouco mais, o pior que pode acontecer é você perder os R$500. Eu acho ruim perder uma moeda de 5 centavos. Né? Às vezes cai debaixo do sofá, você levanta um sofá por cada moeda de 5 centavos. Mas para que você possa aprender, eu acho que é um valor muito pequeno. E aí ninguém vai morrer porque vai perder R$90, por exemplo, nessa fase de aprendizado. Então eu acho que o início, para quem deseja fazer operações mais curtas, operações day trades, o início do mini contrato te dá a possibilidade de, com muito pouco capital, você passar por um processo de aprendizado bem interessante. No primeiro bloco a gente comentou, você falou de uma operação que você abriu no mini contrato de venda nessa manhã. Naquela operação, por exemplo, um capital para uma pessoa que tem 5 mil, por exemplo, na conta, seria interessante entrar com esse dinheiro? Não, eu acho que nem precisa ser 5 mil. Eu acho que primeiro é uma coisa que eu acredito muito, né? E tem muito pé trocado no mercado e gente que quebra porque não obedece uma linha, tá certo? Que qualquer profissão você tem que seguir para ser bom em qualquer profissão, né? Então você tem que entender que ambiente que é aquele, independente de que você vai fazer na vida. Você vai querer ser engenheiro, médico ou trader, você tem que entender que ambiente que é aquilo, você tem que entender quais são as regras, entender como é que funciona, você tem que entender por que o stop é importante, você tem que entender por que é difícil ficar numa operação até o final, você tem que colocar uma ordem errada para saber o que isso pode causar na sua operação. Então tem muita gente que não quer esse processo de aprendizado, só quer ganhar dinheiro. Então se você está começando, nem deposita 5 mil na conta. Aliás, deposita, compra 4.500 de renda fixa e deixa 500 para você aprender. Então vai gastar os próximos meses entendendo o funcionamento do mercado e criando principalmente uma estratégia sua, forte. Você pode até pegar a estratégia de um outro técnico, de um outro analista ou de um outro trader para servir como base da sua. Desenvolva a sua estratégia. E na hora que ela estiver forte, aí sim você deposita os 5 mil reais na conta e vai fazer a operação com isso. Porque 5 mil reais na conta te dá a possibilidade de você operar até 50 contratos. Você não precisa nem de 50 contratos para fazer um bom salário por mês, desde que você seja um bom trader, né? Então eu acho que até muito para começar. Ali com 100 reais na conta você já poderia fazer a mesma operação. E uma outra dúvida, a gente ali comentou de gráfico de 5 minutos, se eu não me engano. Aqui tem um pessoal perguntando se a operação de mini contrato também seria para médio e longo prazo ou só para esses tempos gráficos bem curtos? Também serve para médio e longo prazo. A diferença é que, como eu falei,
Quando você compra ou vende um mini contrato, você não paga pelo valor do contrato, e sim pela sua variação. No intraday, você não tem interrupção de negociação, né? Então o contrato abre às 9 e fecha às 6. Quer dizer, você consegue colocar stop, a corretora consegue stopar o cara que está acabando a margem. Então você coloca lá uma margem de R$90, a operação vai contra, você não estopa, a corretora faz isso por você, para você não perder mais do que aqueles R$90, por exemplo, que tem de margem na Clear, por exemplo, né? Como você paga por variação e você vai fazer um swing trade, a possibilidade de ter uma grande variação de um dia para o outro é maior. Então você precisa mais dinheiro de margem para fazer uma operação de mini contrato. Então, se no day trade com R$90 você consegue comprar e vender um mini contrato, no swing trade você precisa de uma margem de R$2.700 por contrato para que você possa fazer uma operação mais longa. Mas sim, é uma operação interessantíssima porque você tem dois riscos no mercado. O risco do sistema todo colapsar e o mercado, por exemplo, se está comprado, o mercado abrir caindo 20 mil pontos e tal. Isso para cima é mais difícil, para baixo também nunca vi acontecer, mas pode acontecer, é uma coisa plausível. Desse risco você não foge. Esse é um risco que qualquer investidor que investe, seja no mercado de renda variável ou até mesmo no renda fixa, você pode estar comprado num papel de um banco que não tem garantia do FGC e o banco tem um problema de insolvência. Então esse risco existe para qualquer mercado. E desse risco ninguém está fora, mas quando você está investindo no índice, né, de ações, você está como se estivesse investindo um pouco do capital em cada uma das empresas do Ibovespa. Então, o risco de uma empresa isolada ter um problema é muito maior do que de todas terem problema no mesmo dia. Então, você foge desse risco. Quer dizer, digamos que você tem um problema com Petrobras, ela amanhece caindo 10%. Muito provavelmente o índice também vai amanhecer caindo, mas não 10%, talvez meio, porque é o que representa a Petrobras pro índice, né? Então, eu acho que é interessantíssimo essas operações mais longas também com índice e com dólar, né? Feito por vários motivos, inclusive para proteger produção, para fazer hedge, enfim, vale muito a pena, né? E uma outra questão aqui que perguntaram é a melhor estratégia para operar o mini, seja para day trade quanto para swing trade. Então, isso depende muito do perfil e depende muito do trader, né? Eu gosto de operações de tendência, né? Mas você usa um gráfico de 5 minutos. Perfeito, mas eu gosto de operações de tendência no gráfico de 5 minutos. São operações que duram 30, 40, 60 minutos, né? Da mesma forma que ao meu lado senta o Igor, que gosta do gráfico de 1 minuto. Então ele faz operações de tendência em 1 minuto que duram 5 minutos, 10 minutos, enfim, né? Então o tempo gráfico, qual estratégia que você vai utilizar, depende muito do teu perfil, né? Eu acho que é um dos desafios de todos os trades. Todos os traders, né? Você tem que ter uma estratégia muito bem montada, de tal forma que seguir alguma estratégia fique tão simples como seguir a receita de um bolo. E eu não sei se eu já comentei com você sobre isso, mas é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, porque eu fui surpreendido pela minha filha de 10 anos com a história de um bolo de laranja que ela queria fazer, e eu falava para ela, mas você nunca fez. Não, mas é só seguir uma receita. Imprimi uma receita, eu fui lá no supermercado, comprei os ingredientes, e ela seguiu aquela receita e fez um bolo de laranja delicioso. E aí eu tive a ideia, falei, poxa, eu preciso colocar isso no papel, porque eu sempre faço as mesmas coisas, mas nunca planilhei isso. Eu fiz até uma coisa, se a gente puder mostrar, fica até interessante aqui, né? Então, você perguntou da operação de venda que a gente fez, seguindo exatamente um fluxograma, que aqui está no modo apresentação, mas ele está no PDF para você imprimir e ter na mesa, até muito bem melhor resolvido, né? Quando você vai pensar numa venda, você precisa ter uma linha de tendência de alta para ser rompida, né? Então, a confirmação da tendência é se o ativo tem movimentos de topos e fundos ascendentes, né? Ou seja, se o movimento anterior era um movimento lateral ou até mesmo um movimento de alta, né? Então, o índice tinha vindo de novo topo. Quando desceu, né, ele tinha um movimento ascendente, era fácil de observar isso. O fundo dele tinha sido aqui, ele voltou para cá, rompendo inclusive um topo anterior. Então, o primeiro passo aí do seu estudo, né, já está ok. Quando você tem o primeiro passo ok, você passa para a segunda verificação, né? Após o movimento de alta, ele está prestes a romper uma linha de tendência de alta, e aí você vem e percebe que ele estava prestes para romper a linha de tendência de alta. No momento que você tem isso, você passa para uma próxima verificação, né? Vamos lá, é aqui, né? Bom, você vai observar o tempo menor, que no caso é o gráfico de 1 minuto. Então, olha só, eu opero no 5 e olho o gráfico de 1 minuto, que eu chamo de tempo menor, só para fazer a minha verificação. O gráfico de tempo menor tem movimento da tendência de baixa? Neste caso tinha, né? Ela já abriu em queda, em gap de queda, e a condição de entrada final é que na verdade é venda no rompimento do fundo do gráfico menor com stop no topo desse gráfico. Então, você tinha uma condição de venda
quando perdesse esse ponto, com o stop aqui em cima desse gráfico. Se a gente observar o dólar, né, eu tenho uma operação montada no dólar que a gente fez lá nas salas de análise, que ainda está em andamento, que era exatamente o contrário. Você tinha uma linha de tendência passando aqui, a gente comprou no rompimento da linha, com stop abaixo desse ponto, né, abaixo do fundo, e com alvo 3 vezes maior. Ainda não chegou no alvo, está caminhando para pelo menos aí pelo menos o preço médio, a gente entrou com 2 contratos, já saiu de um fazendo parcial, a gente já não tem mais prejuízo na operação, porque meu stop já está acima, inclusive, do preço médio de entrada, né? Não chegou no alvo, mas é exatamente a mesma coisa. Então, o que eu acho que todos têm que fazer é ter uma estratégia muito bem definida, independente se vai ser de gráfico de 1 ou de 5, é o teu perfil que vai meio que escolher aonde você vai trabalhar, e saber exatamente quais são todos os passos que você tem que dar para transformar uma entrada numa receita de bolo, ou seja, eu sei exatamente o que eu devo fazer sempre e a partir dali é só executar quando aquilo que você faz aparecer no gráfico. Agora, André, você comentou verificação no gráfico de 1 minuto, aí no caso você usa 5, mas por exemplo, se você usasse 60, você verificaria num gráfico? Então, isso é até engraçado porque essas receitas que eu chamo de bolo, que na verdade são os fluxogramas, também eu tenho para swing trade. No swing trade eu gosto do gráfico diário. O tempo imediatamente menor é o gráfico de 60 minutos. Né? Se eu fosse operar o gráfico de 60, não é o que eu gosto, mas para quem tem esse perfil, eu indicaria olhar o gráfico de 15 para verificar se tem o rompimento do topo, do fundo, dos stops, enfim. Se o cara que opera gráfico de 15, usa os 5 minutos como tempo menor, né? Então, acho que é isso aí. E essa questão vai em cima de uma outra dúvida que lançaram também. Vamos lá. Como não se perder nos tempos gráficos, né? Por exemplo, eu sou um analista que gosta um investidor que gosta do gráfico de 5. Como que eu não me perco num gráfico de 60? É confiar na estratégia. Então, às vezes o cara fala, André, mas você vai comprar o dólar aí, se você olhar o gráfico de 60, tem não sei o que mostra que ele vai cair. Para mim é simples, é só não olhar o gráfico de 60. Por quê? Porque, poxa, eu já fiz 100, 200, 500 operações de rompimento de linha. Eu sempre olho o gráfico de 5 minutos. Para que diabos agora eu vou olhar o gráfico de 60? É a mesma coisa que você está fazendo um bolo de laranja, aí chegou no meio da receita, na hora de colocar no forno, você vai falar, eu vou colocar aqui chocolate desse negócio para ver o que sai, né? Eu não sei o que sai, eu não uso o gráfico de 60, então eu não dou bola para os outros tempos gráficos, né? Porque senão você fica com a cabeça confusa, porque naturalmente, às vezes você vai olhar, se você olhar 5 tempos gráficos, você vai ter 5 informações diferentes. Então, o que eu falo sempre para os meus alunos, e uso muito para mim, usei muito para mim, qual é o diabo do tempo gráfico que você quer operar? É o 5? É o 5. Então olha o 5, para que você vai olhar o de 60? Isso facilita muito. Você passa a dar atenção para um único tempo gráfico, a não ser nas verificações que você vai no tempo gráfico menor. Né? Você passa a tomar decisão mais vezes e repete aquilo mais vezes, ou seja, vai conhecendo melhor a sua estratégia. E é claro, você deixa de dar atenção a ruído de outras coisas que não tem nada a ver com uma operação de 5 minutos, por exemplo. Tá? E outra dúvida é qual o melhor tempo gráfico? Você usa os de 5, né? Pro day trade sim. Eu tenho um vídeo no meu YouTube, no meu canal do YouTube, chamado... o meu canal do YouTube chama André Moraes. Depois digita lá, que é de uma série que eu fiz Se Afastando da Manada, que eu falo só sobre tempos gráficos. Eu acredito que se no YouTube vocês procurarem Se Afastando da Manada Tempos Gráficos, vai aparecer esse vídeo. Lá eu falo 1 hora por que eu uso o gráfico de 5 minutos e por que eu uso o gráfico diário. A gente disponibiliza depois esse link também na matéria que a gente vai colocando. E quais são os gráficos, os tempos gráficos que me apoiam na tomada de decisão. Eu acho que está muito bem explicado lá, assim, tá da forma que eu gostaria, saiu lá nesses vídeos. E outra questão é o melhor indicador para olhar para mini contrato. É o mesmo que você olha para ações? É a mesma coisa. Eu gosto muito do MACD, né? É um indicador que eu mais utilizei desde o começo. Eu me lembro de ter postagem em fóruns de 2006, 2005, eu já falava do MACD. A única diferença é que eu coloquei mais uma linha no meu MACD, né? Se vocês olharem aqui, né, o MACD tem 2 linhas, eu coloco 3 linhas. Que foi um indicador que eu fiz chamado difusor de fluxo. Aliás, se quiser entender um pouco mais, não precisa ser isso aqui, não é isso que vai fazer o cara ganhar dinheiro. Mas se quiser entender um pouco mais sobre esse indicador, também no YouTube digita difusor de fluxo, vai aparecer um vídeo meu lá de 1 hora falando sobre indicador. Então eu utilizo isso aqui para reversão de tendência e além disso eu coloco nos gráficos 2 médias móveis que eu aprendi lá com Bo Williams há muito tempo atrás. Médias móveis que têm uma referência a φ ao cubo, e, portanto, tem 17 e 72 períodos. São 2 médias móveis exponenciais. Só isso que eu utilizo no gráfico.
Média móvel para operação de correção na média e para operação de rompimento, que são duas estratégias que eu tenho. E esse indicador aqui só e somente só para a reversão de tendência. Tá? Então, é só isso que eu utilizo para tomada de decisão. Mas o indicador é muito bom para te dar o ponto de entrada, né? É importante frisar. Ponto de entrada não vai fazer ninguém ganhar dinheiro. Você tem que ter uma estratégia que você pense em tudo, né? Ponto de entrada, ponto de stop, ponto de saída, se vai ter ou não realização parcial, que tempo gráfico você vai olhar, você vai operar antes de sair notícia, você vai operar antes do payroll. Então tudo isso tem que estar. Tudo isso forma uma estratégia para vencer no longo prazo. Tem um melhor momento que você acha que é melhor para operar mini? Tem. As primeiras 2 horas do mercado e as últimas 2 horas do mercado é onde eu tenho os meus melhores resultados hoje como analista, né, mas tinha também durante muito tempo como trader. Eu não gosto do miolo do dia para operar. Né? Para o meu estilo de operação, que como eu falei, eu preciso de tendência, né, então eu vou para um gráfico de 5 minutos pensando em ganhar 500 pontos. Quem opera scalper, por exemplo, pensa em ganhar 50 pontos. Então o dia inteiro você tem essas variações. Mas para mim, que gosto de tendência, eu preciso de volatilidade. Né? Todas as operações que você abre, você busca 500 pontos. 500, 600 pontos de ganho, e as que dão stop eu vou perder 150, 200 pontos. Tá? É uma boa estratégia para o pessoal seguir também, que está acompanhando. Quer dizer, é preciso sangue frio, porque esse tipo de estratégia de tendência, você depende muito do mercado, e nem sempre ele tem tendência. Então, digamos que quem opera scalper hoje tem um negócio da meta. O cara quer ganhar R$500 por dia. Então, todo dia ele luta para bater e ganhar R$500. E a maioria dos dias dá, porque faz operações muito curtas, né? Então, não é raro encontrar pessoas que falam, cara, de 21 pregões que tem no mês, em 18 eu faço R$500 e nos 3 eu perco lá 500 e paro. Para o meu estilo de operação, de cada 21 pregões que tem no mês, você vai ficar pelo menos 16, 17, 15, 16, 17 trocando farinha, né? Então vai ter dia que você vai ganhar 200, 300 reais, depende do tamanho da sua mão, você pode ser menor ou maior, né? Mas só como exemplo, vai ter nesses 16 dias, vai ter 8 que você vai perder 300 e 8 que você vai ganhar 300. O resultado você faz em 4, 5 pregões, que é quando você acerta a tendência, né? Então, nesse dia é que a meta é dominar o mundo. E aí você quer ganhar 500 pontos 3, 4, 5 vezes, você quer fazer 20 pontos no dólar 3, 4, 5 vezes, é esse dia que vai fazer a diferença no final do mês. Então, para quem quer fazer operações como as minhas, tem que estar disposto a ganhar no máximo 5 vezes por mês e saber que nos outros dias ele vai ficar lá ganhando um pouco, perdendo um pouco, mas que no final das contas o resultado é positivo e esses 5 dias vão fazer a diferença, vão pagar esse mês inteiro que a gente ficou sentado na frente do computador. Né? E uma outra dúvida aqui, operações com mini contratos, elas oferecem mais risco do que operações com ações? Não acho isso. É só colocar stop, na verdade até menos, né? Porque você tem com os contratos, né, uma limitação de perda, por exemplo, na Clear, de R$90 por contrato. Se você estiver chegando naquele valor, aquilo te stop. Quer dizer, como eu falo, é ruim perder 5 centavos, mas você ter essa limitação já te dá uma segurança muito boa, né, que é uma segurança que não tem pro mercado de ações. Né? No mercado de ações você paga pelas ações e não pela sua variação. Né? Uma outra dúvida mais operacional é o valor da corretagem. É o mesmo de ações para mini? Na Clear, por exemplo. Então, isso é uma outra vantagem, né? Na verdade, eu vou falar até mais do que corretagem, eu vou falar de custo operacional, porque a corretagem não é o pior para quem opera muito, o emolumento das ações é pior, né? No final das contas, por exemplo, na Clear você tem pacote de corretagem para ações e para mini contratos, que a corretagem sai por um valor muito pequeno. Então, quem opera muito paga uma corretagem muito pequena, mas o emolumento você não tem desconto. O mini contrato é muito interessante para operações day trade, por quê? Primeiro, tem uma liquidez que nenhuma ação tem, né? Só o mini contrato de índice tem negocia em volume quase que o que negocia o Ibovespa, né? Então o mini contrato ele tem um volume quase igual ao do Ibovespa. O dólar tem um volume até maior do que o Ibovespa inteiro. Então você tem uma liquidez muito maior. Você consegue, por exemplo, fazer uma operação gigantesca que você não conseguiria fazer nem com as blue chips do mercado. Não dá, por exemplo, você comprar com segurança de tomar um stop com spread pequeno, de comprar ou vender 20 mil ações de BBAS, né, que é uma blue chip. Você talvez consiga fazer isso no máximo com Petro e Vale, né, com $1 e com índice você tem aí como negociar valores maiores
tendo um sossego em relação à liquidez. E segundo, que a taxa de emolumento chega a ser 30 vezes mais barata, dependendo do caso, para o mesmo volume. E isso faz, no final das contas, uma grande diferença. Mesma coisa com a corretagem, principalmente para quem é pequeno. Por quê? Se você opera 100 ações de Petrobras ou 5.000 ações de Petrobras, você vai pagar a mesma corretagem, é fixa, certo? O máximo que pode acontecer, por exemplo, a Clia, se você opera um volume menor, ela te cobra uma corretagem menor. Se você opera um volume maior, ela te cobra uma corretagem maior. Mas mesmo para o cara que está começando, a corretagem de 2,50 para 100 ações é pesada. Você precisa de uma variação grande da Petro só para empatar. No mercado de contrato, você paga por contrato, então não tem nenhuma vantagem para quem opera mais. Então, se você operar um contrato, você vai pagar referente a um contrato. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho experiência, eu vou operar 100 contratos. Beleza, você vai pagar referente a 100 contratos. Essa corretagem, ela não é hoje mais de R$1, ela já foi, muitas corretoras eram. Hoje você já tem corretagens mais baixas. Na Clia, se você fizer uma ordem de 10 contratos na compra, você paga R$3,50, ou seja, o contrato já sai por 35 centavos. Então, é uma corretagem bem mais barata do que no mercado de ações, né? Então, para vencer as taxas, os mini contratos são mais interessantes, inclusive. Vamos seguir aqui. A próxima pergunta é de volume financeiro, se ele tem influência na sua análise day trade. Não, eu não olho volume para nada, mas muito menos para fazer análise de day trade. Agora, é importante saber que tem um bom volume porque você consegue entrar com muito capital, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de um mini contrato, ele vale por volta de R$12.000. Você consegue, com segurança, de ter um spread pequeno. O spread é a distância entre disparo e execução do stop, né? Quanto menor, melhor, porque quando dá errado a operação, você perde menos, né? De fazer, por exemplo, uma operação com 50 contratos hoje, porque você tem, na maioria do dia, principalmente nas duas primeiras horas, nas duas últimas horas, uma liquidez suficiente para você estopar 50 contratos. Então a gente está falando de 50 vezes R$12.000, é um volume financeiro bem grande, a gente está falando de R$600.000. Para você fazer uma ordem de R$600.000 num ativo blue chip como a Ambev, você vai pagar um spread na hora de tomar um stop gigantesco, na hora de entrar na operação também, porque ela não tem uma liquidez tão boa. Portanto, essa farta liquidez dos contratos de índice dólar ajuda muito quem está fazendo a operação. A Thaís mandou no chat aqui pra gente agora online uma questão, bem dentro disso que a gente estava comentando. Se ela entrar com R$90 no mini contrato e se ela perder, ela vai pagar R$10.000? Não, se ela perder, ela vai, como eu falei, você não paga pelo valor do contrato, você paga pela sua variação, tá? Então, R$90 cada variação é 20 centavos. Cada variação é 20 centavos. Então, você está com um contrato no índice, tá certo? Digamos que você está comprado, né? Se ele cair 100 pontos, você perdeu R$20, né? Você não estopou. Aí ele cai, e você colocou 90 na corretora, ele cai mais 100 pontos, você não estopou, você está perdendo 40. Aí ele cai mais 100 pontos, já caiu 300, você está perdendo 60. Aí ele cai mais 300 pontos, né? Aí você está perdendo 500 pontos, quer dizer, você está perdendo os R$90, a corretora vai lá e zera a tua operação. Então você perdeu, você não estopei a operação, e você perdeu o dinheiro que você colocou ali. Perdeu o volume cheio, né? O preço cheio. Mas esse exemplo meu é completamente errado, né? Você tem sempre que colocar stop para nunca ter que correr esse risco de perder todo o capital investido, né? Você vai perder R$90 ao longo... André, eu estou aprendendo. Então, seria normal que se você fizesse 50 operações, tá certo? Você perdesse ao final desses 50 operações R$90. Ou seja, beleza. É um custo muito baixo para um processo de aprendizado de 100 operações. É a mesma coisa você frequentar a faculdade 3 meses e meio e pagar só R$90. Infelizmente, não dá para ser só isso. O investidor olha o volume financeiro cheio e acha que é aquilo. Às vezes, isso acaba também assustando muita gente a entrar nos mini contratos. Pois é, mas olha só, até para tirar esse problema, né, a gente lançou um gráfico, que é o gráfico do TradeZone, que é o gráfico gratuito do home broker da Clia, onde você consegue fazer operações utilizando um modo demonstração, né? Os analistas da corretora, que claro, não pode operar as indicações que dão para os clientes, e os novos clientes que estão aprendendo, eles utilizam esse módulo. Então você vai lá e vai comprar, vender,
é claro que tem que ser uma coisa séria, porque você está num processo de aprendizado, não dá para ser, não, vou comprar aqui porque o galo cantou, vou ver. Não dá para ser assim. Mas ali você não está valendo de fato, está exatamente replicando o mercado real, em tempo real, você está fazendo tudo o que deveria fazer, só que por enquanto você não está utilizando dinheiro. A hora que você entender o funcionamento do jogo, aí você vai operar um contrato, e depois 2, depois 10, e tomara que depois muitos contratos aí, que isso sirva para você aí ter uma boa carreira como trader, né? Oi, André, indo para a última das 10 perguntas que a gente separou aqui. Já? Já, passou bem rápido. A gente até já comentou aqui, quanto que você precisa ter na corretora para poder abrir operações com mini. No caso de day trade, é R$90 que é o valor da... Isso do mini índice, né? Do mini contrato de dólar, você precisa ter depositado R$150 por contrato, né? O contrato de dólar é um contrato um pouco mais agressivo, né? Se no índice você paga ou ganha 20 centavos por cada ponto, né? No dólar, cada meio ponto é R$5, né? Então é uma variação. O dólar também não vai variar 1.000 pontos no dia, como o índice já variou hoje, né? Mas em compensação é mais caro, então você precisa ter mais cuidado, né? Então a margem do mini contrato de dólar é um pouco mais cara. E no caso do mini de Ibovespa mesmo, é R$90 day trade, mas aí se você for deixar a operação para... É R$2.700. R$2.700. E para o dólar? É R$7.800. O dólar é bem caro, porque uma grande variação no dólar é possível, né? Principalmente nesse momento de turbulência política, né? Então é possível uma grande variação. E aí a corretora ela exige uma margem maior para não ficar ninguém negativo em conta, nem nada disso, né? Bom, André, queria agradecer. Se você quiser fazer mais um comentário adicional... Quero. Papo. Cara, é o que eu estou falando para todo mundo. Você sabe que eu fiz um livro chamado Se Afastando da Manada, né? E eu passei por uma situação que nunca tinha passado. Alguém chegou para mim e falou assim, faz um autógrafo para mim, né? E eu não sabia o que escrever, era uma situação nova. Aí eu pensei, falei, dá uns 15 minutos para mim, a gente estava no meio de uma palestra e a pessoa era uma conhecida e tal, deixa eu pensar uma coisa, daqui a pouco eu escrevo. E aí eu voltei e escrevi. Investir no mercado e tradear no mercado não é fácil, mas é simples, né? Desde que a gente dê tempo para que você aprenda o que você precisa aprender sobre o funcionamento de mercado, desde que dê tempo para você desenvolver uma estratégia e desde que você consiga treinar em seguir essa estratégia. A partir deste momento, né, a partir do momento que você repete aquilo, a exaustão, e aquilo começa a dar um retorno, né, o mercado começa a ficar muito simples e fica tão automático como fazer um bolo de laranja, né? E num certo momento, né, depois que você repetiu isso muitas e muitas vezes, ele até fica sendo uma coisa fácil. Você precisa estar sempre estudando, sempre se renovando, sempre sendo até humilde com o mercado, mas ele acaba ficando uma coisa fácil de ser domado, e eu espero que é o que todo mundo que está aqui consiga no médio e longo prazo, né? É isso. Bom, e lembrando também, no dia 29 de agosto, o André vai estar aqui no InfoMoney para fazer um workshop sobre operações com mini contratos, day trade. A gente vai falar um pouco sobre os passos que você precisa dar para chegar numa estratégia que faça sentido, enfim, né? Então eu vou falar um pouco sobre, fazer uma introdução do que é o day trade, não especificamente para mini contratos de índice dólar, mas o que é o day trade. Vou falar um pouco desses aspectos operacionais, de melhor horário para negociação, quais ativos operar. Vamos falar um pouco das estratégias que eu utilizo, bem en passant, e aí eu vou entrar um pouco mais em uma delas, mostrar alguns exemplos de operações como essas aí que tem hoje, que eu faço todos os dias lá com os analistas, com os clientes da Clear Corretora. Enfim, e mostrar esses fluxogramas, como a gente constrói, para a gente saber exatamente o que fazer a cada momento de mercado. E, bom, fica todo mundo convidado. Como é que o pessoal faz a inscrição? Na matéria que a gente vai lançar no site, vai ter o link da inscrição do workshop. É só clicar lá, se inscreve gratuitamente para o dia 29 de agosto aqui no InfoMoney. E para o pessoal que está no chat, a gente vai lançar o link ali. É só também acessar e se cadastrar, bem simples. Fechado. Bom, André, queria agradecer novamente a sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Uma ótima segunda-feira a todos e até mais.